Olá, fã do xadrez que acompanha aqui o canal E4E5. Vamos a mais um vídeo sobre a abertura Ruy Lopes. Esse é o vídeo número 24, sobre a defesa Steinitz. Vamos falar principalmente sobre os lances iniciais da defesa Steinitz, sobre os conceitos mais básicos, voltado principalmente para você que é iniciante, como ela deve ser jogada, qual o seu significado, qual o seu contexto histórico principalmente. Ela teve uma importância histórica muito grande e ela não é mais usada como antigamente. Primeira coisa, Steinitz, que dá nome à defesa, foi o primeiro campeão mundial. Ele usava muito essa abertura. E na época, quando o Steinitz jogou, isso foi uma revolução. Ele colocou o pensamento científico dentro do xadrez. Não se jogava mais as peças a esmo, em ataques loucos. Preocupava-se muito com a defesa agora. E o conceito básico da defesa Steinitz é o conceito que foi colocado por Philidor um século antes, que é a estrutura de peões, os peões como alma do jogo. Então, quando nós jogamos E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na Ruy Lopes, e Steinitz respondia com D6, qual era a intenção dele? A intenção dele era formar uma estrutura que era chamado de ponto forte, ou seja, o peão de E5 estruturado por um peão atrás em D6 e por outras peças. Isso deveria conceder às negras um jogo sólido. De fato, o jogo de Steinitz é um jogo sólido, só que tem alguns problemas. O primeiro é que ele tira muito a flexibilidade do jogo das negras. Quando você opta por jogar D6 imediatamente, você fica preso a uma linha muito rígida e não tem muito por onde fugir. A sequência de lances não tem como variar em mais do que uma ou duas variantes diferentes. E não há muito como ter um jogo criativo nessa linha. O segundo problema é que do momento que nós jogamos D6 e criamos a cravada do cavalo em C6, nós estamos autorizando as brancas a jogar imediatamente D4, que é o sonho de consumo das brancas. Então, depois de D6, o próximo lance das brancas vai ser D4, vai ser o ataque direto ao centro. Alternativamente, as brancas podem fazer uma variante tipo de trocas, onde as negras também ficam piores em relação à linha principal com A6, porque com o D6 já avançado, se bispo captura o cavalo, o peão de B é que vai ter que fazer a captura do bispo. E essa estrutura nós já comentamos lá no vídeo sobre a variante das trocas, vídeos número 2 e 3. Essa estrutura não é boa, é uma estrutura lenta, uma estrutura muito fechada para o jogo das negras. As negras vão ter dificuldade de desenvolvimento com essa estrutura. Uma terceira desvantagem para as negras, e nós vamos ver que com o passar do jogo, o peão de E5 ele não vai se sustentar. Pelo contrário, vai ser obrigatório para as negras ceder o centro, fazer com que E capture D4. Porque se você tentar sustentar esse peão e desenvolver o jogo, nós entramos numa linha que é ruim. E, inclusive, esse será o nosso jogo de exemplo. É um jogo clássico, conhecido por todos, que para quem inicia o estudo mais sério do xadrez é conhecimento obrigatório, que foi o jogo entre Tarrasch e Marco, ocorrido em 1892. E essa partida é conhecida pela singela alcunha A Cilada do Dr. Tarrasch. Então, seguindo a partida de exemplo, após a posição inicial da Ruy Lopes, negras jogam 3D6, entrando na variante Steinitz, defesa Steinitz,
e brancas jogam D4, conforme já comentamos. E as negras respondem ao ataque ao centro, retirando o rei da cravada. Bispo D7. Bastante natural. Brancas continuam seu assalto ao centro. Tem que ser feito o mais rápido possível. Cavalo C3. Nada de espantoso nesse lance. Negras continuam o desenvolvimento também. Cavalo F6. Essa estrutura, tipo 4 cavalos, era a mais popular nessa época, final do século XIX e início do século XX. Brancas rocam, mais do que esperado. A Ruy Lopes permite um rock rápido. Adoro essa abertura por causa dessa propriedade da Ruy Lopes. A gente roca muito rapidamente. Negras continuam e vão jogar bispo E7. É claro, a gente precisa tentar rocar também pelo lado das negras. E o bispo abre caminho. Torre E1, outro desenvolvimento absolutamente natural para as brancas. E nessa posição a gente entra no diagrama que é o nosso pequeno problema em relação ao ponto forte central. O que você que está de negras jogaria agora nesse instante? Eu te dou alguns segundos. Se você quiser dar uma paradinha, dá uma parada. Mas parece ser bastante óbvio que o rock parece ser um lance muito natural. E infelizmente eu tenho uma notícia. Se você rocar agora, você perde. O rock é interroga fatal. É praticamente obrigatório nessa situação. É captura D4, seguido de cavalo captura D4. Essa posição alcançada é que é a tabia da abertura Steinitz nessa linha. Se inocentemente nós fizermos o rock, parece que não tem nada de errado. E foi o que o Marco jogou. Mas a sequência de lances agora, ela será absolutamente fatal. E não tem muito para onde fugir. Esse jogo vai virar uma miniatura. Então, vamos bem rápido, porque tem muitos lances que não precisa comentar. Bispo captura C6. Bispo captura C6. D captura E5. D captura E5. Dama captura D8. Torre de A captura D8. Por enquanto, nada demais. Vamos seguindo. Cavalo captura E5. Bispo captura E4. Cavalo captura E4. Cavalo captura E4. E aqui a gente já começa a ter um pequeno problema tático. Vejam que eu tenho um cavalo e um bispo na mesma coluna com uma torre atacando. Isso não vai dar certo. A torre ainda não pode capturar porque tem que guardar o corredor e a torre negra ameaça mate. Então brancas jogam cavalo D3. E agora a torre branca está atacando duas peças ao mesmo tempo e está livre para capturar. Então negras jogam F5. Única maneira de salvar a peça. Lance praticamente forçado. F3. Tentando espantar o cavalo e tentando ganhar a peça. Mas aqui ainda há uma saída. Bispo C5 com cheque, eu ganho um tempo. Cavalo captura C5, cavalo captura C5. Agora, as brancas desenvolvem com ganho de tempo. Bispo G5, atacando a torre. E a torre tem que mudar de lugar obrigatoriamente. Torre D5. E agora, bispo E7, atacando o cavalo e a torre simultaneamente. Não há problema algum. A torre se defende. Torre A8. E ainda deixa o bispo espetado. Bastante interessante. Parece até uma vantagem para as negras. Só que tem um problema. C4. Atacando a torre. E agora, a torre vai ter que sair para uma posição que vai tirar a defesa do cavalo. Ou seja, vamos perder material. Para qualquer lugar que a torre for, o cavalo cai. As negras estão perdidas. Então, antes de encerrar o vídeo, vamos retornar à nossa posição chave, o diagrama onde devemos gravar. Não se pode rocar nesse ponto. É captura D4, cavalo captura D4, e aqui sim
é a posição chave da variante. Essa é a tabia a ser alcançada. Se você ainda não estudou os vídeos sobre a abertura fechada da Ruy Lopes, vídeos número 10 e 11, eu sugiro que depois deste vídeo você volte nesses dois vídeos e assista os lances iniciais da variante fechada, na linha principal. Com os conceitos desse vídeo, você vai entender por que é melhor seguir a linha principal. Ela é mais flexível, ela é mais segura e ela tem como todo o contexto o fato de se jogar D6 no momento correto e criar um ponto forte, realmente forte, em que E5 não caia e consiga sustentar um centro melhor para as negras. Ficamos então por aqui. Não esquece, dá uma curtida, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Abraço a todos e até a próxima.